Alô, amigos e amigas de Videoversos. A morte das 10 pessoas no centro de treinamento do Flamengo, a Toca do Urubu, no Rio de Janeiro, foi um crime, assim como foi crime a morte de 242 jovens no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Foram resultado de crimes. Igualmente, as mortes ocorridas pelos rompimentos das barragens de Mariana e de Brumadinho, as duas da Vale. Morreram no incêndio do dormitório de jogadores do Flamengo na Toca do Urubu meninos de 14, 15, 16 anos. Um deles, goleiro convocado para a seleção brasileira, faria 15 anos neste sábado. Não chegou até seu aniversário. Sua existência foi encerrada com a explosão de um aparelho de ar-condicionado colocado no container transformado em dormitório. As mortes desses jovens do dormitório do Flamengo foram criminosas. A direção do clube deliberadamente escolheu o caminho do enorme risco, confinando os jovens para dormir dentro dessas gaiolas infernais. As mortes na Boate Kiss, em Santa Maria, foram criminosas. Foram deliberadamente decididas quando os donos do lugar permitiram o uso de fogos dentro da boate, recoberto por materiais plásticos tremendamente inflamáveis. As mortes em Mariana e Brumadinho foram industriosamente elaboradas, com as decisões da direção da Vale, mandando que as minas continuassem operando a pleno vapor, apesar do risco que representavam. Por essa razão, pelas centenas de mortos, os dirigentes da Vale já deveriam estar na cadeia. Por essa razão, a direção do Flamengo, que já tomou mais de 30 autuações da Prefeitura do Rio de Janeiro por irregularidades no centro de treinamento da Toca do Urubu, também deveria estar presa. Mas, assim como no caso da Boate Kiss, em que 242 jovens foram assassinados sem qualquer possibilidade da defesa, e já se passaram 6 anos desde o desastre sem qualquer penalização de qualquer pessoa, também é de esperar que nada aconteça nos casos das barragens da Vale e do centro de treinamento do Flamengo. Como é possível que aconteçam tremendos eventos criminosos como esses citados e tudo fique por isso mesmo? O que leva a que isso aconteça? A responsabilidade por esses eventos criminosos deve ser atribuída a uma velha conhecida do Brasil e dos brasileiros. É a imprevidência. Tudo no Brasil é descuidado, tudo é jogado para amanhã, tudo é relegado na crença de que nada vai acontecer. E se acontecer, então ninguém será responsabilizado. O nome disso é imprevidência. Isso não é resultado de um defeito de caráter do Brasil e dos brasileiros. A imprevidência se tornou um elemento que parece constitutivo do Brasil e dos brasileiros por conta da impunidade. E a impunidade decorre da manutenção de um sistema jurídico no país montado para garantir os privilégios das elites. A imprevidência é uma espécie de veneno, o qual é ministrado em doses diárias, calibradas para promover a desesperança no brasileiro. Porque cidadão desesperançado acaba por desistir de tudo e até resolve ir embora do país.
É o que já aconteceu com muita gente conhecida, importante, que desistiu do Brasil e levou seus filhos para estudar em escolas da Flórida, Califórnia ou Portugal. Mas há uma gigantesca multidão de mais de 200 milhões de brasileiros que não têm condições de sair do Brasil. E esses 200 milhões nem querem sair do Brasil. Esses milhões estão determinados a mudar esse espírito de impunidade que gera a imprevidência como única forma de sobrevivência no país. Por essas razões todas, eu chego a pensar que a reforma judicial proposta pelo ministro da Justiça, o emblemático Sérgio Moro, é até mais importante do que a reforma da Previdência e da economia, das finanças públicas, que está sendo advogada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O problema do Brasil e dos brasileiros é de espírito. É preciso mudar radicalmente comportamentos arraigados na vida nacional, dos quais a imprevidência é um dos piores. É preciso implantar um certo grau elevado de intolerância com atitudes como a imprevidência, a impunidade, a irresponsabilidade e outras similares. Só assim o Brasil irá mudar e ter futuro, assegurar progresso para a sua gente. Até mais.